Quanto você cobra? R$ 500 mais o material necessário. Terei que comprar material também? Não, você já o tem, só precisa me dar. E o que é afinal? Apenas 2 gotas de seu sangue e algum bem material que lhe seja caro para a sua essência. Meu sangue? Isso está ficando cada vez mais estranho. Está apenas começando. Você gosta de histórias de suspense, terror? Então fique sentado aí mesmo, porque esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Hoje, no Ponto de Vista, a gente recebe a jovem escritora guarulhense Kelly Amorim. Ela que é a escritora, ela que é a autora do conto Compram-se Pesadelos, desse livro aqui, ó, o King Edgar Hotel. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Kelly. Muito obrigada. Kelly, com 20 anos, você já é autora de 2 contos já publicados. Esse que eu acabei de mencionar, que é o Compram-se Pesadelos, e também Casamento, que é de um outro livro de contos, de uma outra coletânea, chamada Horas Sombrias. Conta pra mim, por que você resolveu escrever sobre mistérios, sobre contos sobrenaturais? O que te levou a escrever sobre esse assunto? Eu parei para pensar sobre isso também, e eu acho que é porque eu sou um pouco medrosa. Quando eu vi a temática, que são vários temas que eles têm de coletâneas na Andros, né? Então, quando eu vi que estava tendo submissão de contos, o que mais me atraiu foi de terror. Então, conforme eu fui vendo o meu caderno de ideias, um deles foi o do Casamento, que foi o primeiro que eu publiquei. Então, já tinha essa pegada de terror, apesar de eu não gostar nem de filmes de terror. Eu gosto de ler histórias, assim. Então, eu fui trabalhando nisso e acabou que eu tenho uma certa facilidade para poder escrever com esse tema. Você falou que você tem um caderno? Isso. O que você coloca nesse caderno? O que você anota nesse caderno? Quando vem alguma coisa que me inspira ou algo que vai me chamar a atenção e que eu acho que pode dar alguma história, eu deixo um trechinho ali para quando eu tiver a oportunidade de trabalhar ou se eu precisar escrever algum conto que eu queira participar de alguma coletânea de novo, então eu vou atrás desse caderno de anotações como se fosse um caderno de ideias. E você anota qualquer coisa, qualquer tipo de ideia? Sim, o que me vem à cabeça eu deixo lá preparado, engatilhado para quando eu precisar. Você preparou, então, o conto de acordo com o que você viu na editora Andros, é isso? Me conta essa história, como que foi a sua preparação para escrever um desses contos ou o que você costuma fazer? Bom, além desse caderno, eu vou vendo o que a editora pede, porque tem alguns critérios que a gente tem que seguir para poder publicar, como quantidade de caracteres. Então, eu vou adaptando o que eu tenho de ideias para poder estar dentro do que eles pedem. Então, depois de eu ter toda essa ideia, eu escrevo um roteiro para poder eu passar para o papel e eu vou adaptando conforme eles me pedem. Então, os contos nascem a partir da proposta da editora? Às vezes sim, às vezes eu vou pelo que eu tenho e mando para eles. E como que você chegou na Andros? Foi a partir de um escritor que eu já conhecia, o Alfer Medeiros. Ele era amigo da minha prima, então eu segui ele em Facebook, então ele postou uma vez que ia ter essa submissão de contos, daí eu fui atrás. E você já escrevia contos? Como que nasceu essa sua veia literária? Bom, eu gosto de ler desde que eu me entendo por gente.
porque eu aprendi a ler em casa com a minha mãe. Com quantos anos? 4. Muito jovem. Sim, a minha mãe me ensinou a ler, então eu já lia gibis bem nova, já gostava de escrever, e eu sempre, qualquer pessoa que me conhece me vê com um livro na mão. Então, a partir daí, me deu vontade também de passar a minha escrita, né? Não só ler. Então, quando foi com 14, 15 anos, que eu fui atrás de escrever para publicar mesmo. Mas você já escrevia, por exemplo, contos que ficavam assim guardadinhos? Professores também me ajudaram, né? Então, quando eles passavam para você escrever uma história, então a partir dali eu ia aproveitando, né? E aproveitando que eles me pediam isso. Quando eu era bem mais nova, eu fazia poesia. Hoje em dia eu não sei mais escrever isso. Só conto. Acho que é mais fácil. E você lembra quando que você escreveu o seu primeiro conto? O primeiro conto de verdade eu acho que foi para a editora mesmo, porque os outros eu não sei se eu posso considerar assim como conto, porque até então nem eu sabia classificar direito, porque tem conto, e tem novela, e tem romance. Então, o primeiro conto de verdade que eu sei classificar como conto, acho que foi para a editora, que aí eu fui atrás de aprender, estudar como escrever um conto para poder ele ficar bom para publicar. Você falou que você lê bastante, que é muito fácil encontrar você lendo algum livro. Que tipo de livros que você gosta de ler? Eu gosto de fantasia, gosto de terror, mas eu sou daquelas que lê de tudo, que se eu precisar saber sobre um assunto, eu vou até atrás de um livro, qualquer coisa que eu precisar, eu vou atrás. Principalmente, eu não sei, qualquer livro que eu precisar, sabe? Qualquer tema que eu queira aprender novo, então vou ler sobre qualquer assunto. E o que você está lendo hoje, por exemplo? Hoje eu terminei de ler O Festim dos Corvos, que é da série A Guerra dos Tronos, né? Então eu terminei hoje, antes de vir para cá. E o que você pretende ler depois? Já tem uma ideia, já? O livro seguinte, o quinto. Então você quer continuar a série? Preciso. Precisa. Agora, você precisa por aquela vontade de saber o que está acontecendo ou tem outra razão? Sim, eu preciso saber o que termina, como vai continuar a história. E eu tenho mais uns 10 livros em casa para poder ler, que estão na fila para um dia eu conseguir. E quanto tempo você demora geralmente para ler um livro? Bom, é que varia bastante, né? Porque esse é desse tamanho, mas eu consigo engajar bem fácil com leitura. Então, por conta de trabalho, se eu conseguir ler em ônibus, acaba demorando um pouquinho mais. Mas ultimamente acho que vai um livro por mês, no mínimo. Então tá ok. Mas tá sempre lendo? Sempre. Sempre tá com um livro fácil na mão, ali na bolsa? Se sai sem livro na bolsa, eu sinto um vazio, assim. E o que você acha, assim, do boom de livros como o Harry Potter, da J.K. Rowling, e também a saga do Crepúsculo, né, da Stephanie Meyer? O que você acha do boom desse tipo de literatura? Bom, Harry Potter, como foi um dos livros de literatura e ainda seriada, acho que foi a base para muitas pessoas até começarem a ler, porque é algo que engaja muito, além de terem os filmes. Uns conhecem através do filme, outros começaram com o livro. Então, por tornar bem popular e ser famoso, acaba atraindo para outras vertentes, né? Então, aquele ficou famoso e acaba levando a pessoa a ler mais ainda. Conheço gente que começou a ler por causa de Harry Potter, ou descobriu que o filme tinha a versão em livro. Então, é um caminho, né, para poder gostar de ler. Uma coisa, quando eu estava pesquisando aqui para o programa, eu percebi que são duas autoras que fizeram esse super sucesso, a J.K. Rowling e a Stephanie Meyer, e também a gente tem uma outra referência de mulher, escritora enfim, de histórias de terror, que é a Mary Shelley, que escreveu o super famoso Frankenstein. Você acha que as mulheres têm uma facilidade, elas dominam essa área de histórias sobrenaturais, ou isso realmente foi uma mera coincidência? Bom, existem muitas escritoras, então a temática de fantasia eu acho que é até um pouco mais fácil de você trabalhar. Porque aí você pode investir toda a sua imaginação, você pode criar um novo mundo, até do jeito que você gosta, ou você adaptar aquilo do mundo real para a pessoa aprender sobre ele, de um jeito mais fantasioso. Às vezes,
quando você está num momento difícil, como o J.K. Rowling escreveu Harry Potter, porque ela viveu de pensão até os 31 anos, por exemplo. Essa coisa fantasiosa ajuda as pessoas a se engajarem mais. Tá certo que tem gente que também não gosta, né? Mas por ser tão fantasioso, acho que torna mais mágico assim, para a pessoa escrever. Acho que até por ser sobrenatural, por exemplo, como eu escrevo, é algo que não é real, né? Então, por ser diferente, acho que chama mais atenção. Você pode brincar, você pode fantasiar. Você cria um novo mundo só seu. E quais são as suas referências literárias? O que você se inspira em algum escritor, em alguma escritora? O que você tem aí como modelo? Olha, eu sempre tenho procurado, pelo menos ultimamente, por eu também ser autora nacional, eu venho buscando autores nacionais, conhecer mais, né? J.K. Rowling também faz parte da minha essência, assim, Tolkien ou qualquer escritores assim mais famosos de literatura fantástica nacional, autores que eu conheci para poder me encaminhar, para poder escrever meus livros, né, meus contos, amigos escritores, Douglas MCT, desculpe. Não. Então, agora assim, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre os seus contos. Lembrou Lembrei. o nome? Felipe Então, Castilho também. Felipe Castilho, porque são amigos próximos, escritores que você vai tendo base, conversando para saber como você pode fazer para publicar meus livros, por exemplo. Então, você descobriu como que você poderia expor a sua literatura a partir desses amigos. Isso. Porque aí eu descobri que são escritores, como eu fui sentindo que eu também gostava de fazer isso. Aí você conversa um pouco, você vai procurando saber mais, aí fica mais fácil para poder conseguir publicar, né? Agora o seu primeiro conto, que se chama Casamento, eu queria que você contasse para mim como que surgiu a ideia de escrever sobre casamento, mas assim, e dar uma contextualizada, aí você explica pra gente rapidamente, porque conto é curto, não dá para dar muito detalhe, mas conta pra gente um pouquinho da história e como que você chegou nesse tema. O do casamento foi do caso de ter que pegar o caderno de ideias. Joguei lá, anotei que um casamento entre fantasmas. Estava assim só. Então, a partir daí eu fui trabalhando para poder ficar mais interessante como eu poderia chegar realmente num casamento entre fantasmas. Como isso poderia ser possível e como a temática é de terror e suspense, eu deixei um pouco mais pesado trabalhar com um assassinato, por exemplo, para poder pôr no texto como eu poderia fazer isso. Mas a base foi ir atrás do caderno de ideias que eu folheei, encontrei essa ideia e gostei. E quanto tempo você demorou para elaborar esse conto? Acho que nem um mês. Foi bem rápido. Desde criação, aí revisa, pede para as pessoas, alguns leitores, lerem, né? Para você ver se não tem algum erro, porque conforme eu escrevo, acaba ficando viciada a leitura. Então, acho que dentro de um mês eu fiz o texto. E conta pra gente como que foi esse processo. Você que entra em contato com a editora, manda, como que funciona esse processo de publicação? Até de repente alguém que está assistindo o programa que também gosta de escrever e está interessado em publicar um conto. No caso da Andros, eles têm o site, então tem várias temáticas de antologias que eles fazem. Você cria o seu conto, que eu acho que é um meio mais fácil de você começar a sua carreira, por exemplo, porque eles dão muito suporte para você melhorar o seu texto, se tiver algum erro, como você pode incrementar para ficar mais interessante. Você envia esses contos e a partir dali eles te aprovam, te dão todo o suporte de revisão. E qual que foi no caso, né, da Horas Sombrias, que é a coletânea para a qual você escreveu o conto Casamento? Qual que era o critério para compor essa coletânea? Bom, eu teria que seguir a temática proposta do livro, né? Entre terror, ou suspense, sobrenatural. Eu tinha a quantidade de caracteres máximo para poder seguir. Acho que era 8.000 caracteres. E a partir dali eu escrevia e mandava. O Alfer Medeiros, que é o organizador, ele lia, se achava que tivesse alguma coisa para melhorar, ele mesmo me manda por e-mail, né? E a partir dali eu sigo o que ele vai me falando. E como foi publicar? Ver a sua primeira publicação, né? Que a Horas Sombrias que a gente tanto está falando, esse livro aqui, ó. Então, como que foi para você ter essa experiência de publicar?
foi muito diferente, porque foi o meu primeiro, então eu mandei, acho que no dia da deadline, né, do prazo, um dia ou um dia antes. E 2 dias já me mandaram falando que tinha sido aprovado. Quando eu vi o e-mail de aprovação, foi uma felicidade muito grande, né? Da minha mãe, então, quando viu lá que foi aprovado, nossa, soltou fogos. Porque é o primeiro negócio que você nem acredita que vai ser real, que vai realmente acontecer. E quando funciona, dá certo, é meio surreal. E tua mãe, assim, tua mãe parece que foi uma personagem muito importante na sua vida, porque ela que te ensinou a ler, né? Me conta essa história, por que ela te ensinou a ler tão cedo e ela teve essa iniciativa, né? Bom, educação é tudo para a gente fazer qualquer coisa, né? E eu nunca frequentei pré-escola, eu fui direto para a primeira série. Estudei em escola rural, onde eu moro é bem afastado, no canto de Guarulhos, muito afastado. Então, ela já sabia um pouco, ela mesma comprava livros, coisa de caderno de caligrafia. Então, ela já me passou essa herança de saber ler, de ter gosto para isso, né? O que me levou a um resultado muito bom. Então tá certo. E a gente vai continuar falando mais, conhecendo melhor a Kelly Amorim e falando sobre histórias de terror, suspense, tudo isso no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a escritora Kelly Amorim. Kelly, você estava falando para mim que você mora num lugar afastado aqui de Guarulhos, no bairro da Capelinha, não é isso? Exatamente. E esse isolamento, ele influenciou de alguma forma no que você escreve, nas suas histórias? Bom, eu moro num sítio, um lugar com floresta, mato, bem afastado mesmo. E é algo que eu até gosto bastante. Então, vai ser um elemento que vai ter bastante na minha história. Por exemplo, floresta ou coisas relacionadas a meio ambiente, como é um lugar que eu gosto bastante, ainda mais agora que está frio. Você vê nevoeiro, uma coisa meio misteriosa, é algo que realmente me inspira. Tem algumas histórias que eu já escrevo e que tem essa temática, vai ter sempre esse elemento, a parte que eu moro desde os 3 anos lá. Então, são 17 anos. Já é algo que eu gosto bastante e vou sempre usar como influência. No que você já escreveu, você usou assim essa ambientação ou não? No casamento tem, porque quem for ver no finalzinho do livro vai ver que tem mato, você vai gritar pro socorro, ninguém vai te ouvir, vai ser meio isso. Você já se sentiu, por exemplo, morando, né, isolada assim, puxa, tá de noite, você tá, sei lá, sozinha em casa com poucas pessoas, já sentiu medo? Como eu falei no começo, eu sou um pouco medrosa. Então, irmã mais velha, às vezes a minha mãe tinha que sair com outras irmãs, eu ficava sozinha, então acho que isso influenciou um pouco, né? Ficar sozinha, qualquer barulho dá medo, então acabou dando nisso. Ser medrosa quer fazer outras pessoas sentirem medo também, né? É divertido. Agora me conta um pouquinho sobre esse conto, né? O Compram-se Pesadelos, que também saiu de uma coletânea, né? Que é essa daqui, o King Edgar Hotel. Me conta um pouquinho sobre a história, como que você compôs essa história? O King Edgar é um caso especial da Andros. Foi um projeto especial que apenas autores que já publicaram com a editora podiam participar. Como eu participei no Horas Sombrias, eu fui convidada, entre outros autores, para poder participar desse. Tem todo um roteiro que a gente tinha que seguir.
tem personagens fixos, quartos, cada quarto acontece um conto, alguns quartos têm interligação. Então, a partir de toda essa base, eu criei a história. Então, eles me mandaram todas as informações e a partir daí eu teria que criar um conto. No caso, eu não tinha nada anotado no meu caderno, então eu botei a cabeça para funcionar e eu tinha que criar alguma coisa. Então, na fila do ônibus, eu peguei meu caderno, um bloquinho de anotação e falei, agora tem que sair alguma coisa. Então, até chegar na minha casa dá uns 40 minutos, então até ali eu fiz todo o roteiro do começo ao fim do conto, até alguns diálogos, já deixei tudo pré-pronto para poder passar para o computador. E é interessante, quando eu li o conto, claro, para conversar bem com a Kelly, e uma coisa que o próprio título me chamou muito a atenção, Compras e Pesadelos. Como que surgiu a ideia desse título? O meu personagem, o Dr. Meia-Naito, que aparece no conto, ele é cego. Eu já tinha lido algumas matérias sobre sonhos que as pessoas cegas têm. Que às vezes é só algum borrão, ou pode ser algo muito abstrato. E isso eu acabei me lembrando, achei meio surreal. Então, se até algo abstrato pode às vezes te dar medo, e as pessoas que têm a visão normal, por exemplo, têm sonhos ruins e que já te dá muita apreensão, ninguém gosta de ter esses sonhos. Então, a partir daí eu fui criando um personagem que gostaria de ver como é o mundo real, e como ninguém gosta de ter sonhos ruins, ele compraria para ele ter essa experiência de visão, como é realmente o mundo. E você falou assim que você levou 40 minutos no ônibus que você desenvolveu o roteiro. Além de escritora, você tem outra atividade? Nesse ramo? Não, atividade, enfim, de trabalho, efetivamente. Bom, o meu trabalho mesmo é completamente fora de literatura, que nem eu trabalho como vendedora, né? Mas mesmo sendo como vendedora, eu tento aproveitar o que eu posso usar para vender meus livros. Que apesar de ser numa loja, trabalhar com varejo, eu vou aprendendo, porque eu também não tenho experiência com isso, é o meu segundo emprego. Então, eu vou aprendendo a vender o meu produto lá na loja e a partir daí eu vou sabendo o que eu posso aproveitar nisso para vender os meus livros, que é o que eu quero seguir carreira, né? Com literatura, como escritora, a partir do que eu trabalho para poder aproveitar nisso. Só por curiosidade, o que você vende? Eu vendo produtos para criança e bebê. Então, assim, na verdade, você está ali diante praticamente de um público leitor. E tem livros também lá, livros infantis nessa loja ou não? São só brinquedos? Não, tem livros também. É que assim, a loja fica num bairro coreano, então muita coisa vai ter coreana lá, mas tem livros em português também. Então, quando vem alguém pedir dica, eu tento vender livros para eles também, porque é bom para crianças lerem, né? Então você não está completamente distante do mundo da literatura. Tá, sempre tento dar um jeito de ficar perto. Isso de alguma forma influencia no seu processo criativo? Sim. Como eu falei, qualquer coisa que eu vou aprender novo, eu tento usar para mim em benefício do meu trabalho como escritora. Então, todas as experiências novas ou lugares novos que eu vou acaba servindo de referência para escrever minhas histórias. E assim, você tem um lugar específico que na sua casa que você escreve? Você tem uma hora específica para escrever? Como que funciona esse processo de criação? Eu gostava de escrever durante a madrugada, só que agora não tenho condições de fazer isso porque eu tenho que descansar. Então, uma coisa que eu fui aprendendo é que quem quer escrever tem que escrever em qualquer hora. Você tem o seu tempo livre, você tem que aproveitar ao máximo. Então, quando dá, eu tento aproveitar. Até mesmo por conta do meu trabalho em loja, por trabalhar longe da minha casa. Então, o momento que eu tiver livre, eu tento aproveitar. Mesmo que eu gosto de escrever durante a noite, porque a casa fica silenciosa, eu não tenho mais esse privilégio. Então, quando eu posso, eu aproveito para poder escrever. E você está estudando? Você falou que você quer seguir carreira. Você está estudando ou pretende estudar? No momento eu ainda não pude fazer faculdade, mas eu quero fazer um dia. Até mesmo porque isso vai me ajudar bastante, né? Pretendo fazer letras, agora português o que eu não sei. Ainda vou ver isso. Mas concluindo
esse ano, preparar para estudar, para poder conseguir fazer faculdade, cursos, o que eu posso fazer, eu vou aproveitando. E você já escreveu, além desses 2 contos que você já publicou, você já escreveu outros contos ou outras histórias? Eu tenho contos, engatilhados para publicar. Se aparecer alguma antologia que eu possa participar, mas no momento eu quero aproveitar para publicar online. Nunca publiquei, estou buscando informações, ajuda, porque tem um aplicativo chamado Wattpad, em que você pode publicar seus contos, suas histórias que você quiser. E online você pode acessar de qualquer lugar. É uma plataforma que eu estou começando a usar também, porque tem aquela coisa, eu prefiro o livro impresso, sentir, né? Mas como você tem que ter um gasto para publicar livro físico, e no momento eu não estou podendo fazer isso, eu tenho buscado outras plataformas, outras formas de publicação, para poder eu divulgar meu trabalho também, né? Então eu vou escrevendo e quando eu encontro a oportunidade de aproveitar esses contos, eu vou usando. E assim, você que acabou, você escreveu seus livros recentemente, publicou um em 2014, outro em 2015. É muito difícil para um escritor publicar no Brasil, aqui também, no Guarulhos? No Brasil é bastante, até porque não tem tanto reconhecimento. Às vezes você fala, eu publiquei um livro, tenho um conto, a pessoa fala, me dá o seu livro. Não ajuda a investir, não dá incentivo. Acha que é algo, de brincadeira que você está fazendo e você vai sair distribuindo. Você comprando o livro, você está incentivando o autor a continuar, porque é o trabalho dele. Pode ser diferente do seu, mas é o ganha-pão dele. Então, além de ser difícil você publicar, você ter um incentivo, às vezes algumas você não consegue encontrar editoras que te dão aquele suporte, uma revisão boa. Então, você tem que pesquisar bastante, penar bastante para poder conseguir publicar e ter um retorno até financeiro, porque no Brasil é muito difícil viver apenas de escrita. Você vai conhecer escritores que, além de escritores, é editor, dá aula, faz trocentas outras atividades para poder conseguir ter um retorno financeiro, por exemplo. E no seu caso, né, na publicação desses 2 contos, você já colheu algum fruto financeiro disso? Pouquinho, porque assim, no caso da Andros, é a gente mesmo que vende os nossos livros, porque vender em livraria dá um retorno muito baixo. Então, com o que eu vendo, com base no valor, então eu tento aproveitar esse dinheiro que vai entrando para investir em alguma coisa, para poder comprar, não sei, por exemplo, impressora, que eu não tinha. Eu vou investindo nisso porque eu sei que eu vou precisar imprimir, enviar para editoras. O que eu precisar, eu vou tentando aproveitar um pouco de dinheiro que vai entrando em algo que vai ser em benefício. Você falou que você gosta de ler bastante, né? Onde você costuma ler? Vai para a biblioteca? Como que você tem acesso a esses livros? Eu leio acho que em qualquer lugar. Como eu fico muito tempo para chegar em serviço, chegar em casa, então em ônibus você sempre vai me ver lendo, com a cara enfiada no livro, ou, às vezes até em horário de almoço eu aproveito. Mas assim, para acessar esses livros, você empresta na biblioteca, você compra, como que você faz? Eu fazia bastante uso de biblioteca, principalmente aqui em Guarulhos. Sempre, como eu tinha que ficar buscando irmãs em escola, e são próximas de bibliotecas, então eu sempre pegava emprestada. Ou eu pego emprestada com amigos, ou eu mesma compro. E você acha que aqui Guarulhos tem 11 bibliotecas, 2 bibliotecas especializadas, você acha que está suficiente para a população? Eu acho que está pouco, mas você vê muitas poucas pessoas também indo em bibliotecas, não tem tanto interesse, o que é um pouco ruim. Eu fazia muito uso aqui da Monteiro Lobato, a Damassora eu ia algumas vezes, mas eu ia mais na do Cidade Seródio. Ela é um pouquinho escondida, você vê muito pouca gente indo na biblioteca. Então, às vezes, falta interesse também das pessoas irem atrás, mesmo tendo as bibliotecas. Para poder abrir novas outras bibliotecas. Sim, né? Os livros estão lá, as pessoas também podem ir. Tem atividades que chamam a atenção para esses lugares, mas falta elas também irem para lá. Agora eu queria ler um trechinho do livro, aliás, do conto, Compram-se Pesadelos, e vamos lá.
Esse é um trechinho de uma conversa entre o Raul e o Menaito. E é exatamente naquele momento que, depois que o doutor disse que a coisa estava só começando. Eu fiz uma referência a isso no comecinho do programa. Aí, ó, começou a leitura. Raul começou a suar frio. Aquilo era pura loucura, mas não via a hora de se livrar daquele tormento. Já fazia 6 meses que não conseguia ter uma noite de sono. Kelly, eu acho que as pessoas devem estar super curiosas por que esse homem não conseguia dormir, por que ele queria vender esses sonhos para o doutor Menaito. Conta pra gente como que as pessoas podem fazer para ter acesso ao final dessa história. Na verdade, a história inteira, né? Que eu li um trechinho aqui, um trechinho ali. Como que a pessoa pode fazer para ter acesso? Buscando a mim, porque sou eu mesma que vendo os livros. Eu posso deixar o meu e-mail, ou pode entrar em contato em Facebook, que eu mesma envio os exemplares. Ou até entrando em contato com a Andra, se no caso de acabar exemplares comigo, outros autores também podem vender. E eu tenho acesso ao King Edgar, Horas Sombrias e qualquer outros livros da Andros. Então pode deixar o seu e-mail pra gente. É Kelly Amorim, KELLY, 95@gmail.com. Então, gente, o contato é direto com o autor, então qualquer dúvida, comentário, impressões também pode conversar com você diretamente. Pode sim. Olha que legal. Então, a gente agradece a sua participação no Ponto de Vista. Kelly, foi um prazer receber você. Eu que agradeço. Gostei bastante. Então, gente, eu acabei de entrevistar a jovem escritora Kelly Amorim. Agradeço a sua audiência, lembrando sempre que toda quarta-feira, depois do Jornal da Câmara, a gente sempre prepara uma edição inédita do Ponto de Vista para você, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.